Ei, microfone de mesa. Ei, microfone de mesa. Ei. Ei, som, testando. Ei, som, teste, testando, testando. Som, ei, som, teste, testando. Testando som. Ei, som, teste, testando som. Ei, som. Ei, som, teste, testando. Ei, som, ei, testando som. Ei, som, testando som. Ei, teste som. Ei, som, testando. Ei, som, teste, testando. Vamos lá, vamos continuar aqui. Alô, som, teste. Testando, testando, puta que pariu, agora sim, velho. Agora sim, ei, testando, teste, testando, ei, som, testando, som. Ei, testando som, ei, teste, som, testando som, ei, som, ei, som, ei, som, testando, testando, teste, teste, som, teste. Parece que sim, parece que agora foi como deveria. Depois de algum tempo sem gravar, eu volto aqui para gravar O Príncipe. Lógico que não uma versão definitiva, mas não é uma versão definitiva, longe de ser a versão definitiva, mas o intuito é se aproximar cada vez mais das intenções de Maquiavel e considerando também o que acontece na política atual, no governo atual, e aí por diante. Então, cabe a reflexão do autor. Eu acho que em outros momentos ele tratar de outras obras para que possam complementar essa. Mas vamos voltar. No início, coloquei assim: Maquiavel deu ar de realismo à política, mostrando com lupas gigantes, lupas enormes, o que a política é e não como deveria ser. Um tipo de cruísmo político, independente da moral. Para o autor, o importante é conhecer o que domina ou conhecer para dominar. Conhecer o que domina ou conhecer para dominar. Maquiavel então veio para gritar ao mundo que a política é um jogo de poder, um jogo de caça, de gato e rato, um jogo afrodisíaco de poder, como bem disse o ladrão de 9 dedos. E aí continua, né? A política é cruel, não permitindo análises infantis, análises emocionadas, impulsionadas por um tipo de personalismo e devoção. A política é o jogo das apostas, da confiança e do poder. Confiar em um político representativo significa ter fé. Continuando. Confiar em um político representativo significa ter fé. Fé em acreditar que seremos atendidos por conta de um voto. A política por si só é corrupta, pois usa do poder para, através do imposto, mascarar com bobagem e uma face de benevolência, enquanto enriquecem os reis e seus amigos. Maquiavel teve sua importância como um martelo rompedor das crenças que consideravam políticos como santos ou semideuses, que achavam que política e moral seriam sinônimos, que todo político seria um tipo altruísta de ser, um ser tão benevolente ao ponto de se sacrificar em nome do bem comum. Para Maquiavel, a ação política respeitava o mundo específico, um mundo real e pragmático, onde o governante é reflexo do homem real que se prende ao desejo de eficiência e ao imperativo do triunfo. Os olhos do governante, segundo Maquiavel, devem estar na vitória e não na benevolência. Por isso, o Lula no Brasil comprou muitos com discursos de abundância. Lula cumpriu a ideia que diz que os fins justificam os meios, apenas invertendo a ordem. Para ele, os meios justificam os fins. Ou seja, é preciso comprar os adversários para que se unam, para que em estado de maioria consigam, por meio da força ou doutrinação, mudar o sistema, trocando a ditadura capitalista pela ditadura do proletariado. Maquiavel apelou para a política como ela é, para a política nua e crua, como um expert que move as pedras do tabuleiro sem o mínimo de escrúpulo, em prol da vitória contínua de um líder independente do teor moral. A ideia de Maquiavel, justa ou injusta, transmite as ideias de um povo.
pois o governante tem os traços do povo, às vezes ainda a moral e muito pior. Lembrando aí Thomas Hobbes. Lula, como Maquiavel, não está preocupado com manter a ordem ou ter escrúpulos, pois a finalidade de suas ações é o bem da revolução, da tomada de poder e perpetuação no poder, tal como orientou Maquiavel. Quando duas coisas são como água e óleo e ainda se esforçam para se unir, é sim negativo, sinal de que ambas buscam o poder e sua perpetuação. Por isso, comunistas declarados aproximam-se da religião, porque a religião lida com uma massa extremamente carente e vulnerável, que acaba sendo oportuna às ações das raposas políticas. Lula tenta, por meios ilícitos, construir um tipo de ditadura demagógica a partir das benesses que usa para ludibriar os leigos, os cômodos e os ignorantes, tal como recomendado por Maquiavel, pois para Maquiavel tudo é válido desde que favoreça a perpetuação de um rei, como no Brasil, o pai dos pobres, ou magnânimo descondenado. O amoralismo político de Lula se deve à luta pelo poder revolucionário, manifesto por inúmeras correntes que atendem e seguem a agenda marxista. Sendo humanos, todos, entre aspas, talvez gostaríamos de manter boas atitudes, mas como essas não foram possíveis, como essas não são possíveis nem para os anjos, o ideal seria tentarmos. E aí se referindo aí à Itália, né? Mas no tempo da Itália, isso foi tentado várias vezes, assim como na Revolução. Isso explica o fim das máscaras do regime revolucionário. Porque ele se afasta da religião, porque como a Itália vivia em conflito naquela época, muitos conflitos e vários reinos, era necessário construir um meio de eliminar de uma vez por todas a moral da política, nem que fosse também pela recomendação de um livro, né, como presente para um governante. Então, assim, acho que até mesmo quando o Olavo critica Maquiavel, ele comprou uma premissa errada, porque na história que tudo indica que ele tinha se inspirado em um príncipe ou em um governante, porque na verdade no livro ele fala de principados, né? Então eu posso usar príncipe, mas é de um príncipe, e na verdade o Borges, né? Depois foi endereçado ao Médici, que ele tinha interesse de voltar a fazer o trabalho que ele já tinha experiência, né? Na realeza, nas orientações como chanceler, alguma coisa do tipo, embaixador da guerra, etc. Então, não que necessariamente ele pensasse dessa forma, mas ele percebeu isso, que sendo cru, alguns reis conseguiram vitórias, mas é lógico que esse cru não deve extrapolar, como ele mesmo disse, né? O ódio, né? Aí vai entrar aquela, né? Entre ser amado e temido, é melhor ser temido, mas fugir do ódio. Então, é que alguém pode ser totalmente maquiavélico sem causar o ódio. Então, na verdade, ele está só, é o que temos aí. Se quiser fazer diferente, só conta e risco. A maioria não tinha essa coragem que ele teve de passar esse tipo de coisa. Então bem por aí. O revolucionário, ele já se tornou explícito, como se o demônio tivesse se apresentado publicamente. O problema é que alguns estão tão dependentes e evoluídos que nem assim conseguem se apartar das amarras do petismo, do socialismo e da mentalidade progressista. A política não é pura, santa ou algo do tipo. A política é uma luta cruel. Eu tô gravando aqui, bicho. Pior que isso, são os que agem na escama da lei do engodo, e os que encobrem com a moral, mas regidos pelo desejo de enganar. E aí, para encerrar, não há dúvidas que a moral há tempos é questionável. Não há dúvidas que a moral privada de luta há tempos é questionável, mas só a moral pública repete o mesmo questionamento. Um ladrão no governo de uma nação descredibiliza a mesma nação, pois o semelhante atrai o semelhante, e o que nos leva a crer na mentalidade corrupta de uma maioria que se deixou enganar. Aqui estou falando justamente do Lula, né? Por isso, sim, não há dúvidas que a moral privada de Lula há tempos é questionável, mas sua moral pública repete o mesmo questionamento. Um ladrão no
governo de uma nação descredibiliza a mesma nação, pois o semelhante atrai o semelhante, o que nos leva a crer na mentalidade corrupta de uma maioria que se deixou enganar. Aquele negócio, né? A maioria se deixou enganar e tenta guiar o barco, sendo que eles não têm conhecimento a respeito das tempestades e do controle desse mesmo barco, né? Isso aí na voz de Platão. Mas esse aí acho que foi um primeiro esboço, dentre tantos esboços que eu já cheguei a fazer sobre esse autor. Depois a gente começa a partir do capítulo 1 real. Isso aqui foi só uma antecipação e serve como esboço do que virá pela frente, para não ficar também muito grande. O material é muito grande, já tem muita coisa gravada, muita coisa escrita e que não foi gravada, mas que, como tem problema ainda de transferência por conta da internet também, você gastar muito tempo para fazer uma transferência de 15 minutos, então vai ter que ser assim do jeito que der. Forte abraço e até mais.